Hoje vamos aprender a pintar lindas rosas numa toalha de banho. E de quebra, dicas para você aprender a pintar muito bem utilizando stencils. Quem ensina é Ana Laura. Confira agora na vitrine do artesanato. Ana Laura, que alegria te receber, você que pinta maravilhosamente bem. Muito obrigada, Cláudia. É um prazer estar aqui com vocês. Pra gente também. Sabe o que é interessante? A Aninha contou assim, Cláudia, mesmo quando eu pinto as minhas rosas à mão livre, eu sempre utilizo O stencil LitoArt. que ajuda bastante. Ai, ajuda muito. Ele faz um detalhe que faz uma diferença. Sabe, a pintura tá ali, tá um elemento ou outro, mas você coloca um stencil, parece que cresce, fica mais bonita. Então confira agora a lista de materiais. Hoje você aprenderá a pintar lindas rosas em um conjunto de toalhas, utilizando os stencils da LitoArt. Para reproduzir essa aula, você precisará de um stencil LitoArt Flor Rosa, um stencil LitoArt Mandala de Arabescos, um stencil LitoArt Floral e Arabesco e os seguintes pincéis: Pituá números 2, 4 e 6, lixado número 8, filete número 2 e macio número 6. Também vai precisar de tintas para tecido em cores diversas e tábua para o suporte da toalha. Vamos começar? Vamos lá. Eu já trouxe aqui uma peça um pouco adiantada, que é uma toalha de banho. E geralmente o pessoal pede rosas, né? Eu gosto de pintar muitas rosas. Aí eu trouxe também a ideia de pintar rosas na toalha, tá? Então é uma rosa que você pode usar também para pano de copa. Porque ela é um tamanho bom, tá? Você pode montar várias composições. Então eu estou utilizando uma rosa, uma estamparia e uma frase. E aí fica a critério de vocês o que vocês querem compor, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, é a rosa, ok? E eu vou usar também esses dois tipos de stencil, tá? Que esse daqui, ele tem 3 em 1, ó. Tem a estamparia, tem a borboleta, tem a flor e a frase. Esse da frase, o que que eu fiz? Eu usei ele de duas formas, né? Então, essa divisão, eu vou fazer a mesma coisa aqui desse lado, tá bom? E um material muito importante é a fita crepe. Clau, quando você pensar em stencil, pensa em fita crepe, que vai ajudar muito, tá? Dá estabilidade, né? Isso, é o que vai... E delimita as áreas também, né? Pra gente não sair pintando a toalha inteira. Sim, sim. Então, você protege aqui a toalha. Vamos dizer que eu tô com a toalha aqui lisa, não tenho ideia do que eu vou fazer. Então, você pode começar colocando a rosa e passando um lápis só para você ter uma noção aonde vai ficar a sua rosa, tá bom? Então, aqui é como se você tirasse o risco. Aí, ok, começa a pintura. Vou utilizar pincel Pituá, esse daqui é um número 0, pode ser um número 2, e a tinta erva doce misturadinha com o verde grama. Então, Clau, eu vou usar esse stencil para mim fazer essa divisão. Coloquei aqui 3 dedos, que é a mesma medida que eu tenho lá do outro lado. E 2 cores de tintas, porque traz uma harmonia, né? Elas se misturam entre si, é isso, Aninha? Sim, sim, porque só o erva doce eu vou ter uma cor muito clarinha. E só o verde grama eu vou ter uma cor mais escura. E agora eu tenho esse espaço que eu vou fazer a estamparia. Então, eu já marquei ali o meu limite. Eu venho com a estamparia, ó. Você pode pegar a fita, colocar a fita aqui para o stencil não ficar andando. É muito importante, tá? Para você fixar ele aqui no seu tecido ou na sua toalha. Agora, com verde grama puro, o mesmo pincel. É importante não ficar lavando muito. Ou você vem aqui e troca o pincel e pega outro pituá. Pituá é muito importante na hora de pintar com o stencil. Nunca carregue a tinta e vem aqui direto. Sempre tira o excesso, que aí você vai ter a sua pintura mais suave. Não tem o risco de borrar. Na hora que você bate aqui o stencil, ele pode vazar embaixo, tá bom? Ok. E aí, bateu aqui a estamparia. Tira com cuidado. Já temos aqui uma parte, tá? Lindo. Repetida. Agora, vamos dar o fundo aqui na nossa rosa. Ó, então eu fiz uma marquinha
Agora eu venho aqui de novo. Essa Vamos. coleção de stencils, gente, é da Litoarte, a coleção Rose Ferreira, tá? Aliás, a Litoarte tem cada produto, cada ferramenta artesanal, não apenas em stencils, em produtos de MDF. Vale muito a pena vocês acessarem o site da Litoarte, uma empresa no sul aí do país, bárbara. E também as redes sociais, seguir lá no Instagram, Facebook, a nossa parceira Litoarte, coleção Rose Ferreira. Agora, que cor que você está usando? Vamos lá. Agora, para o fundo da rosa, eu vou usar o flamingo. Deixa eu só confirmar. Isso mesmo, flamingo. E aí, a gente vai fazer uma combinação com vermelho vivo, púrpura, tá? Então, não tem problema você fazer a base da rosa mais escuro, porque as pétalas vão vir e vão ser mais claras. Então, você pode colocar essa base mais escura. Aqui eu estou usando coral, por enquanto. Dificilmente você faz uma base só com uma cor. Dificilmente. Eu sempre trabalho com duas cores, já trabalhando essa sombra, né? Então, ó, aqui nessa parte que eu sei que é o miolo da rosa, a boca, né? Então, eu já venho com o vermelho, movimento circular. Se você achar necessidade de usar o diluente, né? Bastante gente sabe que eu uso bastante diluente. Porém, na hora do stencil tem que tomar um cuidado. Então, se é uma região grande, pode estar usando. Se não, é bem pouquinho. Qual é a função do diluente? Você retarda a secagem da tinta e ajuda nessa mescla. Se eu estou usando duas cores, ele vai facilitar a mescla, a mistura dessas duas cores. Porém, ele deixa a tinta mais diluída, então é perigoso vazar. Por isso tem que ser uma área grande. Não tem perigo. Isso. Perfeito. Muito bom. Agora eu vou com bastante vermelho vivo e vou acrescentar um pouco do púrpura. Igual eu falei, pode deixar a base dela um pouco mais escurinha. Esse pituá é o pituá número 6. Se você quiser um número 8, tá? Pincel é bastante particular. Então, vai aí de você treinar e testar o tamanho que você gosta para estar pintando. Agora, o púrpura. Ana, como eu sei onde vai esse púrpura? Vamos lá, uma dica. Você tem a rosa aqui inteira, você vai dividir ela aqui, ó. Uma linha imaginatória. Um X, né? E você vai achar o centro. O centro tá mais ou menos aqui. Você dá um passo para cima. Um passo para cima seria o miolo da rosa. Uma cor mais escura. Isso. De todos os tons que você está usando, seria o mais escuro, é isso? Isso, os mais escuros, que Os é mais púrpura escuros. Púrpura aí? e vinho. Ok. Esse tom eu também vou colocar um pouquinho aqui na minha base, aqui embaixo. Enquanto essa base, ela vai secando um pouquinho, porque eu gosto que ela seque um pouquinho para depois eu vir com as pétalas, tá? Eu vou fazer algumas folhas. Esse stencil, Clau, ele é ótimo. Tem a rosa, ele tem as folhas aqui menores, tem as folhas maiores, tá bom? Esse daqui que eu usei para fazer a nossa pintura. Então, eu vou posicionar esse espaço, vou colocar umas 3 folhas. Então, você posiciona. Cuidado, né? O desenho lá de baixo não pegar. Vamos voltar aqui para o nosso pincel, que já estava com a tinta verde. E outra coisa, gente, muito importante, ó, não deixar o stencil balançando aqui. Deixa ele bem certinho fixado no seu tecido. Coloca uma fita crepe aqui. É que aqui o programa tem horário, então lá na sua casa você vai fazer com calma. Por isso que eu não estou colocando fita, porque eu estou aqui agilizando a nossa pintura. Perfeito, entendi. Estou usando, Clau, cinza ônix com um pouquinho do verde grama. Agora o verde pântano, você vai fazer umas batidinhas na base para escurecer. E você vem aqui para cima. Não pense muito em esmalte, tá? Ou senão tem que usar uma luva, Clau, porque o stencil suja, ó. Tem que prender todo momento, eu preciso auxiliar para fixar. Então, a gente não pode se preocupar muito aqui com o esmalte da unha. Olha a profundidade da rosa, que espetáculo, usando as cores mais escuras, o púrpura, no caso, e o vinho, gente. Ficou lindo demais, não? Perfeito. Sim. Isso aqui é um poço de conhecimento. Imagina, Clau. Ai, é uma delícia estar aqui. Eu vim
algumas vezes, né? E hoje é uma oportunidade também da gente estar junto. Muito bom. Tem umas folhinhas que estão atrás dessas folhas principais, que eu vou usar só erva doce e verde grama, que ela vai ficar bem clarinha, tá vendo? Que daí você vai compor também as outras laterais. Aqui a sombra com verde grama, o erva doce, você pode fazer com um pouquinho do cinza, tá? Fazendo a sombra em volta dessa rosa. E é importante você trocar o pincel, porque o pituá, ele faz aqui essa parte maior. Porém, ele não faz o contorno. Então, a gente vem aqui, troca o pincel, e aí você vai fazer a parte mais escurinha, pertinho da rosa. E isso vai fazer com que ela destaque, tá? Então, pode... não tenha medo de fazer essa parte. Muitas meninas falam, eu tenho medo de fazer a sombra, às vezes eu coloco muito e mancha. Se acaso ficar com medo, coloca um pouquinho do diluente e auxilia nessa sombra. O diluente agora está entrando com você, né, juntamente no seu pincel, para ajudar a retardar essa secagem e as cores se mesclarem. Isso. Agora vamos aqui para o corte da nossa rosa. Então, vamos imaginar que eu já trabalhei com as folhas, já trabalhei bastante com a sombra. Só vou adiantar para o pessoal ver como ficaria. É um stencil de sobreposição que fala, então eu tenho aqui a parte vazada, aí você vai subir aqui e eu tenho a parte das pétalas. Posiciona bem certinho aqui em cima, vai girando, até achar o encaixe, ok? Encaixou. Agora eu coloco... no meu pincel, pode ser rosa bebê. O que eu vou usar vai ser rostinho de boneca. E eu esperaria a tinta de baixo secar ou pode ser úmido sobre úmido? Eu particularmente gosto um pouquinho seco, sabe? Eu deixo ele ali, quando ele começa a secar, aí eu vou com a tinta. Você vem com a sobreposição e a tinta, ok. Isso, sim. E aí você vai colocar. Agora um detalhe importante. Da ponta do stencil para cima, porém eu não encosto lá no final. Tá? Então, é um pouquinho só na minha base, porém eu não encosto. De novo, na minha base aqui fora, tomando cuidado para não vir até aqui. Isso eu vou fazer nas outras pétalas também. Pode fazer uma misturinha, ó, rostinho de boneca branco. O stencil, ele auxilia muito para quem nunca pintou. Ana, eu nunca pintei rosa. Então, você pode começar com um stencil, porque aqui ele já está desenhado as pétalas. Mesmo você tendo risco, tudo, aqui ele já está pronto. Então, você vai cortar agora aqui. Litoarte, hein? Que categoria de stencils, não, gente? Coleção Rose Ferreira. Espetáculo. Ó, agora, Cláudia, eu preciso da mão livre também. O que a gente vai fazer? Eu vou tirar, vou pegar o meu pincel lixado e a gente vai dar continuidade, a gente vai esticar essas pétalas. Ó, tira aqui. Agora eu já tenho todas as marcações aonde eu vou reforçar a minha luz. Então, pega um pincelzinho lixado, branco, com um pouquinho do rostinho de boneca. E aí eu vou reforçar. Tá? Então, facilita muito porque eu já sei aonde eu vou colocar a minha tinta. Já tá tudo marcadinho aqui. Imagina a pessoa fazendo um trabalho desse em casa, que nunca pintou. Que facilidade, que realização. Ai, Clau, fora para você dar um presente, eu acho tão gostoso para presentear, casamento, mesmo vender. Eu gosto muito de pintar toalhas. E incentivo minhas alunas também, que podem pintar, que é uma coisa que gira bastante. A gente precisa, né? E ela sendo toda bonitona, pintada por alguém, valor que não tem. É verdade, é verdade. Ó, então, todas essas marquinhas eu tô reforçando a minha luz, dando mais delicadeza para as pétalas, ó. Agora não tem diluente não, né? Não, agora tá sequinho. Sequinha. Pode vir aqui com a mão livre e fazer mais pétalas também, tá? Tá. Claro, um outro detalhe, até eu gosto também, secou, ela começa a secar, se precisar a gente volta,
dá mais luz, coloca um pouquinho mais de branco, coloca gotinhas, que gotinha todo mundo gosta e dá um charme para a flor, né? Qualquer flor que você for fazer, coloca umas gotinhas. Aí o que que eu gosto também de colocar, que fica legal, é essa frase. Para quem não gosta de frase, coloca um arabesco, coloca o ele e ela, né? Se for um casal, você pode tá escolhendo, que a Litoarte tem também. Aí você posiciona aqui. Aqui tá escrito, o melhor está por vir. Adorei. Ai, que lindo. O melhor está por vir, sempre. Meu maridão fala muito essa frase. Ai, que gostoso. Dá uma esperança, né? Uma positividade, né? E aí é só fazer essa frase e fica lindo demais. Isso. Usando sempre tons que casam para combinar a frase com a flor. Sempre em harmonia aqui na sua pintura. Deixa bem preenchidinho, tá? Você vai olhando aonde tá faltando, aí bate mais um pouquinho. Pincel. Quando você vai ter pincel? Pouco. Pincel com pouca carga de tinta. Quando ela vai terminando, se bem que ela praticamente terminou, olha, eu tenho um kit para vocês que é um presente. Vocês viram que a Ana Laura falou. Toalha vende muito bem, mesmo que você não venda, para você de repente renovar o seu enxoval em casa, né? As toalhas vão ficando gastas, velhinhas, ou para você presentear as pessoas, que cai muito bem. Aqui eu tenho uma coleção incrível, gente, maravilhosa. Kit de toalhas com stencils Litoarte. Sabe quantas toalhas eu tenho aqui na bancada, entre toalhas de rosto e de banho? 9. Então, de quebra, você que comprar esse kit vai conseguir pintar 9 toalhas e com uma baita de uma qualidade. Vou pegar essa verde aqui, ó. Olha que linda, tá? Essa aqui é uma de rosto. Olha que linda, com essa parte aqui embaixo, ó, já com a sua delimitação, para você bater o seu stencil, pintar e deixá-la muito mais bonita. Toalhas em cores e tamanhos diversos. Aí você fala, eu quero tinta também. A gente atende vocês. Nesse kit vão 11 tintas para tecido, 5 pincéis, 3 pincéis pituá, que tem que ter pincéis pituá para poder bater o stencil, com tranquilidade, aqueles movimentos circulares, mas mais 2 pincéis filete, para você de repente entrar depois com a sua pintura gestual, fazer detalhes, e 3 stencils Litoarte, sendo que um deles é exatamente esse que a Ana Laura usou hoje, de rosa, essa sobreposição de rosa com folhas. 3 stencils Litoarte. Já imaginou? A aula de hoje, você vai bater aí numa das toalhas esse stencil. Já imaginou colocar na sua casa? Olha que espetáculo, que presente para vocês. Está à venda num preço bacana, parcelado, para ajudar você em casa, você que de repente tem o artesanato como fonte de renda, ou quer renovar o enxoval, ou quer presentear. Olha, vamos fazer o seguinte, liga agora na vitrine do artesanato e compre o seu kit de toalhas com stencils Litoarte. O telefone é o 0800 380 2000. Grátis para todo o Brasil, inclusive do celular. Pode comprar pela loja virtual vitrinedoartesanato.com.br ou quer uma facilidade já, rápida? Zap comigo aqui, ó, 11 96633 5510. 11 São Paulo, 96633 5510. Mas é um kit, olha que categoria! Vou contar uma coisa para vocês, tá bom? E agora é o seguinte, Aninha, praticamente terminamos? Sim, terminamos. sim. Olha, me envolvendo na sua aula, terminamos. Ficou lindo Faz demais. parte. O melhor está por vir, acreditar sempre. Ana, que dignidade de aula, viu? Sim, sim, que bom, que bom. Ainda falta um acabamento que requer um pouquinho mais de calma. Na sua casa você pode ter esse tempo aí para dar esses detalhes, né? Mas aqui a ideia tá passada aí para vocês. Então vamos fazer o seguinte, você que adorou essa aula, pega o teu celular agora, vamos fotografar, vamos dar um close na peça já pronta. Olha que trabalho de Ana Laura, arrasou.
Olha que bacana. A Ana Laura vai passar agora pra gente dicas de composições com os stencils. Isso mesmo, Clau. Então, muitas pessoas falam, Ana, eu tenho muito stencil e eu não sei usar. Então, eu vou dar algumas dicas agora para vocês. O que vocês podem ter no mínimo e compor uma linda toalha, um pano de prato, um pano de copa. Vamos lá? Vamos lá. Olha, na linha LitoArt, a gente tem muitos stencils. São, acho que, acredito, mais de 1000 e poucos variações. Entre no site da LitoArt para conhecer, é uma loucura. A gente fica doida de tantas opções. Então, tem também categorias, tem temáticos, tem estamparias, tem flores, tem animais. Então, você vai ter no mínimo, por exemplo, uma estamparia, que eu uso bastante. Você pode ter uma flor que tem várias flores, tulipas, rosas. E aí, você pode colocar algumas frases também. Tá? Então, Bacana. eu separei aqui alguns para vocês verem, para dar ideia também. Então, eu fiz essa toalhinha de lavabo, por exemplo, para você presentear, né? Para você vender. Aqui eu usei a rendinha e usei um stencil que vem a rosa e vem junto com as folhas também. Que então, lindo aqui, com 2 stencils, a gente pinta uma toalha. Pode ser. Isso, pode ser. Aqui eu estou usando de lavabo, mas você pode compor também uma de rosto ou uma de banho. É só você ir repetindo esse desenho. Não precisa ter o risco, eu preciso ter uma pronta. Não, busca lá de pinturas já prontas, só para você ter uma ideia. Aí você vai e compõe o seu risco, né? Que bom gosto! Isso, então aí vamos aos exemplos. Aqui, esse tipo é uma cantoneira, tá? Que eu posso usar também nessas toalhas, nem que corte um pouquinho aqui, não tem problema. Você vai usar essa cantoneira, ou você pode usar essa estamparia. Olha, uma outra opção, que aqui é como se fosse flores do campo. Olha esse, que lindo. Que bárbaro. E fácil para a pessoa trabalhar, não? Fácil para trabalhar. Você coloca o stencil de flor, e esse stencil ele já tem arabesco. Amo arabesco, porque você pode compor também vários tipos de pintura. É um belo de um acessório, né? É aquela roupa que não pode faltar, né? Que não pode faltar. Então, um stencil aqui que você tem a flor e um arabesco junto. Então, eu posso usar esse stencil que vem a flor, posso usar a cantoneira junto e posso usar também algumas frases, olha, amor, família, desejos. E esse ele tem, além da frase, ele tem também a flor, tá? Que você pode tanto estar colocando numa caixinha, para presente, sabe aquelas embalagens de craft, né? Sim. Então você pode estar pintando as embalagens, personalizando. Personalizando. Fica lindo demais. Gente, o stencil você pode usar de várias maneiras. Sensacional. É muito legal. Agora, uma outra dica agora também, tem às vezes dia dos namorados, ou um casamento, né, para um casal, você vai usar esse stencil, daí a pessoa fala, nossa, mas é um stencil grande, como que eu vou usar? Você vai usar ele dessa forma. Geralmente a toalha ela tem de 4 a 5 dedos. Então você vai usar dessa forma. Perfeito. E aí você coloca as flores do lado e o stencil do casal no meio. Harmonia total. Isso, porque a pessoa fala, Ana, eu vou dar para o casal e ele e ela, será que eu pinto, né, para ele? E aí você coloca o stencil, coloca umas folhas, umas folhagens, que é mais neutro. Eu recomendo bastante. Folhagens para homem é ótimo. Esse stencil eu uso bastante. Xadrez, faço barrado, faço fundo. Por exemplo, eu coloco umas flores e aí no fundo eu coloco algumas estampas sensacional. De xadrez. E aqui ela trouxe, gente, dá uma olhada, que peça linda. Olha, e falando em folhagens, né? Eu amo, e trazendo aí um pouco de outono, é uma coisa neutra, que esse daqui é um jogo americano. Então, eu trouxe uma peça para dar exemplo mesmo. Então, aqui você vai colocar o stencil de folhas. Esse eu usei 2 stencils da LitoArt, que tem tanto as folhas maiores e tem algumas folhas menores. E aí você pode colocar ou tudo de uma cor só. Aqui eu coloquei o verde e o cerâmica, né? E aí você compõe com o prato, coloca o guardanapo, combinando
Que lindo, gente. Que a lindo. cor da pintura. Litoarte, Ana Laura, acessem as redes sociais e entrem no site também para conhecerem todos esses stencils incríveis. São várias coleções. Aninha, tem perguntas do nosso público para você. Opa, vamos lá. Qual é a maneira correta de limpar os stencils? A Roseli Barbeta. Legal, Roseli. Eu geralmente uso álcool em gel. Tem alunas que usam veja, tem alunas que colocam uma bandeja com água e assim que elas terminam de utilizar, já colocam na bandeja ali com água para não deixar secar. E aí depois elas limpam. E aí eu trouxe até um frasquinho que eu tenho lá no ateliê, que é esse daqui. Aí eu esborrifo em cima do stencil e aí passo um paninho de leve para não danificar. Tá? O álcool em gel ou líquido. Depois que ele ficou de molinho na água. Não. Assim que eu terminei. Assim que terminar. Sim. Ou esse daqui, por exemplo, ó, eu já posso... E um que já tiver com bastante tinta, como é que eu faço agora para tirar? Molho? Olha, eu deixo de molho. Aí ele fica mais difícil. Daí deixa de molho, ele vai saindo a tinta por camadas. É muito engraçado. Aí você vai limpando com cuidado, Água com o quê? Para deixar de molho? Água com detergente, com veja. Ok. Então seria assim, ó. Aí eu vou, esborrifo aqui. Então é dessa forma. Você esborrifa, gel passa um paninho. Logo que utilizar. Mais uma pergunta. Existe alguma dica para fixar o stencil na peça? Regiane Ferraz. Regiane, nunca esqueça da fita crepe. Pensou em stencil, tem que ter a fita crepe. Eu não uso cola, tem pessoas que colocam uma colinha para fixar, mas eu prefiro a fita crepe. A fita crepe. Sim. Então Excelente. nunca esqueça. Não pode faltar. Mais uma pergunta. Tem algum pincel específico para pintar sobre o stencil? É a Cláudia Gaspar. Legal. O stencil eu utilizo o pincel Pituá. Sempre Pituá. Pituá, cerda natural, porque ele tem o Pituá também tem uma outra cerda, né, que é aquela com a pontinha escura, mas sempre o Pituá com essa cerda natural e pouca carga de tinta. Se você pegar muita tinta e você for utilizar o stencil, é perigoso vazar, né, como a gente falou lá. Então, pouca tinta e pincel Pituá, de vários tamanhos. De vários tamanhos. Quanto mais pincel tiver Pituá, melhor. Perfeito. Olha, que espetáculo, não? Vamos falar o seguinte? Vamos renovar nossa casa? Vamos fazer peças para presentear e para vender? Bom demais? Esse é um kit para você vender, fazendo as peças em casa, presentear, que é tão bacana, e renovar o seu enxoval. Olha que bacana, gente, é um kit de stencils Litoarte com essas toalhas, que são 9 no total. Tem verde, um tom de verde tão bonito, vermelha, branca, azul, tons de bege, e os tamanhos também variam. Tem as toalhas de banho e também de rosto. Vamos pegar uma aqui, ó. Olha que tom bonito, que coisa nobre. Aqui eu tenho essa aqui, ó. Olha que linda, gente. Todas elas com essa parte aqui toda delimitada para você bater o seu stencil, tá bom? Aí nesse kit também vão junto para vocês 11 tintas para tecido, cores diversas, 5 pincéis, sendo que são 3 pituás, tamanhos variados também, e 2 pincéis filete. E, olha que bacana, a cereja do bolo que não pode faltar, 3 stencils Litoarte, que tem uma baita de uma qualidade. O bacana é ressaltar que, como a gente tem toalhas em tamanhos variados, eu tenho esse stencil maior, ó, com arabesco e tudo, o da rosa, sensacional, de sobreposição, e esse outro aqui, ó, para uma toalha menor, ou então não só para uma toalha, de repente você quer fazer num pano de prato, você quer fazer num avental, numa eco bag, aonde você quiser. Preço campeão na vitrine do artesanato, condições especiais de pagamento para você pintar em casa, que é uma terapia tanto, ó, e também é fonte de renda. Gente, está à venda na vitrine do artesanato. Você pode comprar ligando agora no 0800 380 2000, pela loja virtual vitrine do artesanato.com.br ou WhatsApp, que é ali, ó, rapidinho, 11 São Paulo 96633 5510. 96633 5510. Sensacional. Ei, Ana Laura,
Que linda. Delícia, Cláudia. Muito bom te receber. Prazer é meu. Que você muito volte feliz. rápido, tá bom? Sim, sim, Um claro. beijo pra com você. E, certeza. gente, acessem a Lito Arte, porque tem tanta coisa boa pra gente fazer muita arte. Um beijo pra vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau.